Professor Léo Martins, mais uma vez na área aí, e agora vamos falar sobre a República Velha ou Primeira República, não é isso? Que é o período que vai da proclamação da República, em 1889, até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder, tá ok? Bom, então, começando aí a falar sobre a República Velha ou Primeira República, tem toda aquela questão, né? E aí, foi a proclamação da República ou um golpe republicano? Na verdade, galera, mais uma vez o Brasil vivencia uma grande transformação política, a segunda grande transformação política, não é isso? A primeira foi a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, e agora a proclamação da República, o fim do Império e a proclamação da República. E nós vamos visualizar a seguinte situação: tanto na independência quanto na proclamação da República, nós não tivemos a participação efetiva do povo. Foram eventos importantíssimos de cunho político, né? Transformações políticas no Brasil, mas as duas se caracterizaram por ausência de participação popular. Aristides Lobo, propagandista da República, né, chegou a dizer que o povo assistiu à chegada da República de forma bestializada. Outros teóricos diziam: o Brasil não tem público, não tem povo, perdão, tem público, tem plateia. Ou seja, o que isso quer dizer? São pensamentos que nos mostram que verdadeiramente a independência do Brasil e a proclamação da República, que é o assunto em questão, ocorreram sem nenhum tipo de participação popular. Cuidado na hora da prova. As questões podem colocar que o povo participou ativamente do processo. Não. Nós sabemos que a proclamação da República foi um evento liderado por uma instituição em especial, o Exército Brasileiro. O Exército, que, como nós vimos na aula de Segundo Reinado, voltou fortalecido da Guerra do Paraguai em 1870, voltou defendendo fortíssimos ideais de república, voltou fazendo oposição ao Império e defendendo a República. E quando a República foi proclamada, até mesmo poucos anos antes da proclamação, nós tínhamos 3 projetos ali. Como será a República? Os cafeicultores queriam federalismo, no modelo norte-americano. A classe média brasileira se inspirava no jacobinismo francês, né? Uma república popular para o povo, com ampla participação popular. Mas os militares, que foram aqueles que lideraram o processo republicano, né? Que lideraram a proclamação da República, defendiam um projeto positivista. O que é o positivismo? É uma corrente político-filosófica que nasceu na França. Augusto Comte, considerado o pai do positivismo, meus amigos, o positivismo pregava o desenvolvimento científico, a ordem, o progresso, o desenvolvimento, e foi justamente o positivismo que inspirou os militares do Exército na propagação, né, das ideias republicanas. E como nós já sabemos, dos 3 projetos, venceu o projeto dos militares, o projeto positivista. A proclamação da República, isso já foi questão de ESA, teve fortíssima influência das ideias do positivismo, tá ok? Bom, República proclamada, nós vamos visualizar que o Exército Brasileiro foi a principal instituição a liderar esse processo, né? Esse projeto republicano, a proclamação da República. Tanto que os primeiros anos da República Brasileira vão ficar conhecidos como República da Espada. A República da Espada, ela se caracteriza pela hegemonia política do Exército, né? Totalmente debaixo da ideia positivista, do projeto positivista. O Exército Brasileiro vai ocupar a hegemonia política do ano da proclamação, em 1889, até 1894. Esse período, os primeiros anos de República, esses primeiros anos vão ser chamados de República da Espada. Volto a dizer, período que se caracteriza pela hegemonia política do Exército. Aí alguns se perguntam: professor, não eram os cafeicultores que tinham dinheiro, que tinham poder econômico? Por que eles não ocuparam o poder de imediato? Galera, naquele momento ainda tínhamos muitas províncias fiéis ao império, ao imperador. E só o exército tinha a força necessária, através das armas, através da espada, para impor a república em todas as regiões do país. Só o exército tinha condições de impor
esse novo modelo político que chegava, o modelo republicano. Então, o exército foi muito importante nos primeiros anos de república porque conseguiu impor esse novo modelo político. Então, os primeiros anos de república, que ficam conhecidos como República da Espada, se caracterizam pelo exército no poder. A segunda fase da República Velha, que é mais longa, vai de 1894 até 1930, caracteriza-se pela hegemonia política dos cafeicultores. Aqui nós vamos ter a famosa República das Oligarquias do Café, ou simplesmente a República dos Coronéis, como também ficou conhecida. Então, a República Velha, como vocês já sabem, é dividida em dois momentos. República da Espada, que são os primeiros anos, que vai de 1889 até 1894, que se caracteriza pela hegemonia política do exército, com seu projeto positivista, e a segunda fase da República Velha, período mais longo, 1894 a 1930, caracteriza-se pela hegemonia política dos cafeicultores, tá? E é muito interessante também dizer o seguinte: assim que a República foi proclamada, a Constituição do Império de 1824, óbvio que foi abolida. Os republicanos não iriam respeitar uma Constituição imperial. E então, nos primeiros anos de República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai governar através de decretos. Porque não vamos ter uma Constituição republicana logo de cara. Então, entre 1889 e 1891, dentro da República da Espada, nós vamos chamar esse período aí, esse período de 2 anos, de governo provisório. O que foi o governo provisório da República da Espada? Foram esses 2 primeiros anos, de 1889 até 1891, que se caracterizaram por ausência de uma Constituição. Então, a República da Espada, ela tem uma divisão em governo provisório, os 2 primeiros anos, 1889 a 1891. Por que governo provisório? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, o presidente provisório, né, governava através de decretos. Ainda não tínhamos uma Constituição republicana. A Constituição republicana só nasceu em 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil, tá? Então, entre 1891 e 1894, ainda dentro da República da Espada, nós chamamos esse período aqui da República da Espada de governo constitucional, ou seja, os militares, Deodoro da Fonseca no caso, estava na presidência, mas agora obedecendo a uma Constituição. Então é isso que eu queria que vocês entendessem nessa observação aqui. A República da Espada se divide em governo provisório, ainda sem Constituição Republicana, e o governo constitucional, já com a Constituição Republicana, tá ok, gente? Bom, então vamos falar especificamente agora sobre a República da Espada, tá ok? Vence o projeto positivista e esse período, como eu já repeti várias vezes, caracteriza-se pela hegemonia política do exército, Deodoro da Fonseca na presidência. E como eu disse também anteriormente, os 2 primeiros anos de república, entre 1889 até 1891, ainda não tínhamos uma Constituição republicana. Então, Deodoro da Fonseca governa sem Constituição. Ele vai governar através de decretos. E já no governo provisório, esses primeiros momentos de república, Deodoro da Fonseca instituiu Estado laico, separação entre igreja e Estado. Como nós sabemos, no Império, a Igreja Católica era a religião oficial, não é isso? Bom, o fim do padroado, tá? O governo republicano agora não vai mais pagar integrantes da Igreja Católica, ou seja, a Igreja e o Estado foram separados. O banimento da família real foi instituído aqui ainda no governo provisório 3 dias depois da proclamação da República. No dia 18 de novembro, a família real foi banida do Brasil, obrigada a viajar para a Europa, né? Então, aqui ainda dentro do governo provisório, como ainda não tínhamos uma Constituição, todo aquele legislativo que existia no Brasil, que ainda era do Império, foi fechado. Deodoro da Fonseca concentrou todos os poderes em suas mãos e governava por decretos, nesse período que ainda não temos Constituição, governo provisório. Dentro do governo provisório ocorreu uma política muito interessante,
que ficou conhecida como a Grande Naturalização. Ofereceu a cidadania a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Ou seja, o Brasil naquele momento, principalmente nas áreas rurais, tinha muitos italianos, espanhóis, muitos trabalhadores europeus que nem ficaram sabendo que ganharam cidadania brasileira. A política de grande naturalização ocorreu com a finalidade de naturalizar esses estrangeiros que estavam no Brasil e, consequentemente, fazer com que o Brasil tivesse povo, população, mão de obra nacional. Então, a política de grande naturalização ofereceu cidadania a todos os estrangeiros residentes no Brasil. E ela ocorreu dentro do governo Deodoro da Fonseca, governo provisório. As embaixadas, inclusive, as embaixadas italianas, espanholas, sequer ficaram sabendo dessa lei, sequer ficaram sabendo que italianos e espanhóis que estavam no Brasil ganharam cidadania brasileira, tá? A transformação de províncias em estados, a partir de agora não chamamos mais de província, agora são estados. O casamento civil foi criado aqui no governo provisório, tá? Aí, no ano de 1890, foi convocada uma Assembleia Constituinte para elaboração daquela que seria a primeira Constituição Republicana. Então, Deodoro da Fonseca montou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição Republicana, a primeira. Gente, uma situação que já caiu várias vezes na prova da ESA. Ainda dentro do governo provisório, o presidente Deodoro da Fonseca chamou o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e disse: olha, precisamos modernizar a economia brasileira. Positivismo, industrialização, precisamos modernizar a economia. O Brasil ainda é extremamente dependente de agroexportação, muito dependente de café, precisamos de fábricas e indústrias. Então a política do encilhamento foi uma política que tinha a finalidade de modernizar a economia brasileira, diversificar a economia brasileira, industrializar. Então o presidente Deodoro da Fonseca e o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, aqui, ainda no governo provisório da República da Espada, criaram a política do encilhamento, tá? Gente, o que nós tínhamos naquele momento? Fim da escravidão e grande imigração. Com trabalho livre e assalariado, o dinheiro passou a ser utilizado por todos, ampliando o mercado consumidor. Então, o objetivo era ampliar esse mercado consumidor interno cada vez mais, fazer com que o dinheiro circulasse cada vez mais, diversificar a economia, tá? Fazer com que o dinheiro estivesse realmente nas mãos de todos, aumentar o trabalho livre, o trabalho assalariado, a circulação do dinheiro. Então a política do encilhamento tinha essa tarefa, essa missão de modernizar a nossa economia, tá ok? Então, quais foram as ações da política do encilhamento? Não confundam ações com consequências. Não confundam as ações da política de encilhamento com as consequências da política de encilhamento. Saibam diferenciar. Quais foram as ações? O que o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, fez para industrializar o Brasil? Ele aumentou a emissão de papel moeda e aumentou a liberação de crédito. Para que emitir mais papel moeda? Para que os futuros donos de indústrias tivessem dinheiro para pagar os trabalhadores, pagar os salários e também para investir em projetos de criação de fábricas, criação de indústrias. E a liberação do crédito era justamente para isso também, para investir em novos segmentos econômicos, modernizar a economia. E o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele criou bancos emissores em 4 regiões do Brasil. 4 regiões tinham banco emissor, não eram todos os estados, não. Apenas o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia tinham bancos emissores de papel moeda. E vocês já sabem para quê. Uma emissão de papel moeda em escalas maiores tinha a finalidade de jogar mais dinheiro na economia para se ter dinheiro para pagar os trabalhadores, o salário dos trabalhadores e também para se investir nas indústrias. Os objetivos da política de emissão do papel moeda, botei mastigadinho para vocês aqui, ó. Pagar trabalhadores, oferecer crédito para a criação de indústrias, tá ok? Então, se as questões de ESA perguntarem a vocês quais foram as ações, geralmente pergunto as 2 ações da política do encilhamento, vocês já sabem que foi emitir papel moeda e liberar crédito. Vocês já sabem também qual era o objetivo da política do encilhamento aqui no governo provisório.
tá? O objetivo era modernizar, diversificar a economia do Brasil. Vocês já sabem também que existiam bancos emissores em 4 estados: Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, tá? E já sabem aqui também, né, os objetivos da política de emissão de papel moeda. Só que, naquele momento, essa política não deu certo. Primeiro ponto, ocorreram muitas especulações, especulação financeira. Sim, sabe o que aconteceu? Pessoas começaram a criar indústrias fantasmas, indústrias fictícias que só existiam no papel e começaram a vender ações dessas empresas na bolsa de valores. Agora você vê só, vendendo ações na bolsa de valores de empresas que nem existiam. Ocorreu muita especulação financeira, indústrias fantasmas. O Brasil, no papel, tinha muitas indústrias, mas na prática não tínhamos produção. Ou seja, se você tem muitas indústrias no papel, mas pouca produção, naturalmente o Brasil vai começar a sofrer com altos índices inflacionários. Muita emissão de papel moeda, não tínhamos produção interna e as pessoas pegavam o empréstimo, pegavam o dinheiro e, em vez de investir nas indústrias, criavam indústrias fantasmas e investiam nas fazendas de café. Então, estamos visualizando que as consequências da política do encilhamento foram negativas. Volto a dizer, não confundam as ações do encilhamento com as consequências do encilhamento, tá ok? As consequências: especulação financeira, indústrias fictícias, indústrias fantasmas e altos índices inflacionários, ou seja, a política do encilhamento não deu certo, tá? Outra situação agora relevante na sequência da República da Espada, 1891. Surge a primeira Constituição Republicana da história do Brasil, tá? A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Nem preciso dizer que a primeira Constituição Republicana inspirou-se no ordenamento norte-americano dos Estados Unidos. Ela foi promulgada, tá? Ou seja, seguiu os ritos de Assembleia Constituinte, tá? Ela foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. E ela lembra que eu falei para vocês? Deodoro montou uma Assembleia Constituinte. Aquelas pessoas que Deodoro da Fonseca escolheu para fazer a Assembleia Constituinte, para elaborar a Constituição, aquelas pessoas viraram Congresso Nacional, ou seja, eles viraram deputados. Então, eles automaticamente, depois de elaborar a Constituição, eles viraram Congresso Nacional, né? E surge a Constituição Republicana, que vai dizer: o Brasil tem 20 estados e um Distrito Federal, o antigo município neutro, Rio de Janeiro. Cada estado era governado por um presidente. Essa Constituição ela vai se inspirar, como eu disse anteriormente, no ordenamento norte-americano, que vai determinar república representativa, federativa e presidencialista. Cuidado com as pegadinhas, não é uma república parlamentarista, é uma república federativa presidencialista, que vai ter a tripartição de poderes em executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Opa, sumiu o poder moderador, não é verdade? Sumiu, tá? Essa Constituição, ela vai instituir o voto direto, mas aberto, ou seja, o voto não era secreto. Existia a possibilidade de você saber em quem fulano e ciclano estavam votando. E vai ser justamente o fato do voto ser aberto que vai facilitar a ocorrência do voto de cabresto durante a República Velha. Vai ocorrer intimidação, tá ok? A criação de currais eleitorais. O voto aberto, ele vai ser um facilitador para o voto de cabresto, tá? O voto não era secreto. A primeira Constituição republicana instituiu o voto direto, ou seja, o povo escolhe o presidente da República, mas o voto ele era aberto, não secreto. E quem vota? Todo mundo? Não, tem restrições. Quem vota são homens alfabetizados maiores de 21 anos. Opa, mulheres votam? Não. Essa Constituição não deu direito, não estendeu às mulheres o direito a voto. Quem vota são homens alfabetizados maiores de 21 anos, menos mulheres. Militares de baixa patente também não votam, integrantes de ordem religiosa também não podiam votar, tá? Essa Constituição vai confirmar
O Estado é laico, a separação entre igreja e Estado. A primeira Constituição Republicana da história do Brasil, a de 1891, promove a separação entre igreja e Estado. Gente, eu disse a vocês que essa Constituição disse: o voto é direto e aberto, mas a primeira eleição era indireta, isso foi determinado. Ou seja, seria o Congresso Nacional que escolheria o primeiro presidente da República. Ora, o Congresso Nacional, ele foi montado por quem? Deodoro da Fonseca, quando ainda era Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. Agora aquela Assembleia Constituinte virou o Congresso para votar num presidente. É óbvio que o Congresso iria votar em Deodoro da Fonseca, mas aquela eleição indireta causou uma confusão danada. A primeira eleição republicana do Brasil foi indireta. De um lado, candidatou-se Deodoro da Fonseca, presidente, e o almirante Eduardo van der Kolker como vice. Do outro lado, nós tínhamos o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. E o vice da chapa de Prudente era Floriano Peixoto, o marechal Floriano Peixoto. E como aqui presidente e vice eram escolhidos separadamente, não era uma chapa fechada, você não votava na chapa, você votava para presidente e para vice-presidente, tá? Aqui nós vamos ver o seguinte: Deodoro da Fonseca vai vencer para presidente e Marechal Floriano Peixoto vai ser o vitorioso para o cargo de vice-presidente da República, tá ok? Bom, então Deodoro da Fonseca já estava no poder de forma provisória de 1889 até 1891. Agora, com a Constituição promulgada e a eleição indireta realizada, Deodoro venceu as eleições, tá? E agora vai governar debaixo de uma Constituição. Não vai mais governar por decretos, tá ok? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto são eleitos aí de forma indireta. Cuidado, hein, galera? A primeira eleição foi indireta, tá? Só que pensa no seguinte: Deodoro da Fonseca é um cara cabeça branca, marechal, acostumado com hierarquia militar, mandar, todo mundo obedecer. Durante 2 anos governou o Brasil através de decretos, governo provisório. Vocês acham que Deodoro da Fonseca agora iria se acostumar a governar o Brasil tendo que obedecer uma Constituição, dialogar com o Legislativo, dialogar com outras instâncias de poder? Deodoro, que estava acostumado a mandar e todo mundo obedecer? Então, o governo constitucional dentro da República da Espada foi muito difícil para Deodoro. Deodoro queria porque queria continuar mandando de forma absoluta. Até que no dia 23 de novembro de 1891, querendo reformar a Constituição, o que ele não podia fazer, querendo reformar a Constituição com o objetivo de aumentar seus poderes, Deodoro da Fonseca decretou estado de sítio. Ele não podia fazer isso de acordo com essa Constituição e promoveu o fechamento do Congresso, mesmo com vedação constitucional. Ele não podia fechar o Congresso. Ele não podia decretar estado de sítio para fechar o Congresso Nacional, mas ele fez isso só para aumentar seus poderes. Aí, por causa dessa atitude enérgica, né, para não dizer ditatorial, de Deodoro da Fonseca, a Marinha reagiu. A Marinha reagiu em um evento, né, em um movimento legalista. A primeira revolta da Armada, liderada pelo almirante Custódio de Melo, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. O almirante Custódio de Melo, ele exigiu que Deodoro da Fonseca respeitasse a Constituição. A Marinha achou um absurdo essa medida absolutista do presidente Deodoro da Fonseca em desrespeitar a recém-criada Constituição. E por causa da pressão da primeira revolta da Armada, o presidente Deodoro da Fonseca acabou renunciando ao cargo. Deodoro da Fonseca, após a revolta da Armada, renunciou ao cargo de presidente da República. Assume o vice, Marechal Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Mas pense no seguinte: Floriano Peixoto, quando assumiu a presidência, ele tinha uma obrigação: convocar novas eleições. Por quê? Porque a Constituição Republicana de 1891 dizia o seguinte: caso o presidente da República se afaste com menos de 2 anos de mandato presidencial,
com menos de 2 anos de mandato presidencial, o vice assume para convocar novas eleições. Deodoro da Fonseca, de forma constitucional, ficou no poder por 9 meses apenas. 9 meses, ou seja, menos de 2 anos. Então, Floriano Peixoto tinha que convocar novas eleições. Mas sabe o que Floriano falou? Não, Deodoro já está no poder há mais de 2 anos. Está desde 1889. Mas isso aí era um caô fraquinho, né, galera? Era uma falácia do presidente do Floriano Peixoto. Por que falácia? Porque entre 1889 e 1891 não tinha ordenamento jurídico ainda, não tinha Constituição. Então esse período não conta. O que conta é a partir da Constituição. E a partir da Constituição, Deodoro tinha apenas 9 meses de mandato. Então Floriano tinha que ter assumido e convocado novas eleições. Mas Floriano Peixoto, com apoio das armas, com apoio do Exército, da Marinha e do Partido Republicano Paulista, ou seja, dos cafeicultores, assumiu a presidência e ficou. Ficou de marra. Aí quais foram as primeiras ações de Floriano Peixoto? Decretou o fim do estado de sítio, a anulação do fechamento do Congresso, aquelas medidas autoritárias de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto chegou e relaxou, ou seja, justamente para ir ganhando apoio da galera. E Floriano Peixoto, ele, quando assume a presidência, ele também vai começar a combater alguns governos estaduais que apoiavam Deodoro da Fonseca, que estavam fechados com Deodoro da Fonseca. Então nós dizemos que o governo Floriano Peixoto foi muito intervencionista nos estados que apoiavam Deodoro. O objetivo de Floriano é se consolidar no poder, mesmo de forma ilegal. Forma ilegal, volto a dizer, porque ele tinha que ter convocado novas eleições, tá? E Floriano Peixoto vai começar, né, também a gestão dele controlando a especulação financeira da política do encilhamento. Ele vai ficar conhecido como consolidador da República. O Marechal de Ferro, ele consolida a República Brasileira. Ele vai tomar também medidas de caráter popular justamente para ter o apoio das câmaras populares, para que o povo não conteste a ilegalidade do mandato dele. Ele vai promover o tabelamento do preço de aluguéis e o tabelamento também de alimentos. Com isso, ele ganha apoio popular, tá? Floriano Peixoto, volta a dizer, está no poder de forma ilegal, porque tinha que ter convocado novas eleições. Aí surge um movimento contestatório a Floriano Peixoto, o Manifesto dos 13 Generais. O Manifesto dos 13 Generais foi um documento assinado por 13 oficiais. E esses oficiais exigiam que Floriano Peixoto respeitasse a Constituição e convocasse novas eleições. Floriano Peixoto fez jus ao apelido de Marechal de Ferro. Ele fez o quê? Afastou os oficiais que assinaram esse manifesto e depois colocou os oficiais na reserva. Aposentou os caras, né? Fazendo jus aí, né, à fama de Marechal de Ferro, né? Foi assim que ele conteve, o Manifesto dos 13 Generais. Mas Floriano Peixoto também enfrentou um outro movimento muito complicado, a Segunda Revolta da Armada, mais uma vez Custódio de Melo, auxiliado pelo contra-almirante Saldanha da Gama, lideraram a revolta na Baía de Guanabara, ou seja, primeira revolta da Armada contra Deodoro da Fonseca, exigindo respeito à Constituição. Agora, a segunda revolta da Armada, também liderada por Custódio de Melo e agora com a ajuda do contra-almirante Saldanha da Gama, tinha por objetivo também exigir de Floriano respeito à Constituição, tá? Floriano conseguiu abafar a segunda revolta da Armada, conseguiu conter aquele movimento. Mas lá no Rio Grande do Sul, Floriano Peixoto enfrentou mais um movimento de contestação ao seu governo, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, entre 1892 e 1893. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos um governador chamado Júlio de Castilho, que apoiava Floriano Peixoto. Essa revolta, a Revolução Federalista, também ficou conhecida como Revolução contra Júlio de Castilho, porque os federalistas do Rio Grande do Sul, conhecidos como maragatos, lenço vermelho no pescoço, que também tinham apoio de Custódio de Melo, esses federalistas
protestavam contra o intervencionismo de Floriano Peixoto nos estados. Então, esses federalistas eram contra os republicanos no poder do Rio Grande do Sul, republicanos que apoiavam Floriano Peixoto. Então, essa briga no Rio Grande do Sul foi contra o Partido Republicano Gaúcho, os pica-paus, e os federalistas, que eram conhecidos como maragatos. Os federalistas eram contra Floriano, contra a ilegalidade de Floriano Peixoto. Eles queriam retirar Júlio de Castilho do governo rio-grandense, do Rio Grande do Sul. Então a pancadaria rolou solta no Rio Grande do Sul. O intervencionismo e o autoritarismo de Floriano Peixoto acabaram ajudando os republicanos a vencer no Rio Grande do Sul. Mas toda essa violência e autoritarismo acabou queimando um pouco o filme dos militares. E esse autoritarismo, ilegalidade, constante desrespeito à Constituição acabou fazendo com que nas eleições de 1894, os civis, ou seja, os cafeicultores, vencessem pela primeira vez. Então, a partir de 1894 até 1930, nós vamos ter a hegemonia política dos barões do café. A partir de agora, os cafeicultores vão ocupar o poder, encerrando assim o ciclo da República da Espada. E o primeiro presidente civil da história do Brasil, já foi questão de ESA, foi Prudente de Moraes, que vai governar de 1894 até 1898. Recentemente, uma questão de ESA foi muito maldosa. Perguntou o presidente civil que governou o Brasil durante todo o século XIX. O mandato dele foi durante todo o século XIX. Durante o século XIX, né? Todo o mandato. Se vocês repararem, Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, e o seu mandato se encaixa dentro do século XIX, últimos anos do século XIX, né? Ali entre 1894 a 1898, tá? Então, no próximo vídeo a gente parte para a República dos Cafeicultores. Fui!